Oi, gente! O assunto desse vídeo é um assunto muito importante e muito sério. Não que a gente não possa rir e se divertir sobre isso, mas é um assunto sério. Se vocês acompanham o meu canal e também acompanham o meu Instagram, vocês já me viram esse ano falando sobre codependência emocional, codependência afetiva ou o nome que você prefira dar. Que é uma coisa que acontece muito com mulheres, não que não possa acontecer com homens, mas acontece muito com as mulheres. E hoje eu trouxe aqui para conversar comigo uma especialista na terapia sistêmica familiar e ela vai contar pra gente como que é, por que a gente tem codependência, por que a pessoa desenvolve codependência e como é que a gente pode quebrar esse ciclo na nossa vida. Então eu chamei aqui a Elaine, que é uma terapeuta maravilhosa. A gente se conheceu esse ano na minha própria jornada de busca pela cura da codependência emocional e a Elaine me ensinou muito. Então eu trouxe ela aqui para falar pra gente como que a gente desenvolve isso e como é que a gente faz para resolver, pelo amor de Deus. Elaine, conta pra gente. Primeiro, eu que agradeço o convite. Nossa amizade foi algo incrível, um presente para esse ano. Nós trocamos muito, da mesma forma que eu ajudei a Lê também me ajudou muito. E nós vencemos vários desafios. Então, quando a gente vai falar de codependência afetiva, na visão da sistêmica familiar, porque a gente pode olhar para a codependência sobre vários aspectos, mas quando a gente vai olhar a partir desse olhar sistêmico, pela linha sistêmica familiar, a gente precisa entender a primeira coisa, que o indivíduo ele não é visto como um ser único, independente se você nem conhece seu pai, sua mãe, independente se você é um filho adotado, independente se você nunca ouviu falar no seu avô, se nasceu, seus avós já tinham falecido, independente de qualquer coisa, você precisa entender que você faz parte de uma rede. A sistêmica nasceu a partir, junto com a origem da cibernética, nesse olhar de rede, de trama, de comunicação. Então a gente precisa entender que a codependência afetiva, vulgo síndrome do capacho, ela é só um sintoma, né? Que a origem do sintoma está lá nas nossas relações e principalmente na nossa função dentro da nossa família. Qual é a função então, Elaine? Como que funciona uma família? Então a gente não vai falar de doenças, a gente não vai falar de patologia, a gente vai falar de função e disfunção. Você está funcionando de uma maneira harmônica, a sua vida está gerando energia, está seguindo em fluxo, ou você está toda hora batendo naquele mesmo nó. E qual seria o nó da codependência afetiva? É você estar sempre buscando sucesso, encontrando fracasso, principalmente nas relações. E isso pode ser na sua relação amorosa, afetiva, que é onde fica mais evidente, mas isso se manifesta nas suas relações de amizade, no seu trabalho, na verdade, em toda relação de hierarquia, em toda relação de troca, isso vai ficar evidente, de umas formas menores e outras maiores. Então a gente vai pensar da seguinte forma, como é que eu sei que a minha família é funcional? É tão difícil, gente, mas olha só, é quando o pai é pai, a mãe é mãe, o filho é filho. Isso é uma família funcional. E nos dias de hoje, o que a gente mais vê são as trocas, né? A mãe sendo amiguinha da filha, fazendo parentalização, criticando o pai, trocando de roupa com a filha, fazendo aqueles conselhos, falando da sua vida amorosa, falando mal do pai para a filha, mudando a função, né? Diminuindo a função de pai, misturando a função de pai com a função de marido. Marido é uma coisa, pai é outra. Às vezes ele pode ser um péssimo marido, mas ele é um bom pai. E a criança não tem estrutura para entender isso. Tanto o homem quanto a mulher. A criança, quando ela se depara com isso, ela não tem estrutura para discernir, ela está falando do marido, ela não está falando do pai. E isso vai criando uma confusão na cabeça da criança. Ela vai mudando o papel funcional dela, ela sai do papel de filho e passa para o papel ou de pai dos pais, ou às vezes até pior, de avô. Né? E isso vai fazendo com que ela se sinta responsável pela felicidade do outro, responsável pela felicidade dos pais.
de uma forma que ela não consegue nunca suprir, é uma função muito pesada para ela. É impossível. Impossível. Então, aquilo que ela deveria receber dos pais, ela não consegue receber. E ela vai buscar isso nas outras relações, principalmente na relação afetiva. E aí ela vai fazer qualquer coisa para ela merecer esse amor que ela nunca teve, preencher esse vazio. Sim. E aí ela vai se relacionar com uma outra pessoa que também é disfuncional. Sim, por quê? Como que acontece? Vamos imaginar que eu sou a mãe, a Letícia é o pai e nós temos um filho. Para vocês entenderem de uma forma bem prática. Nós somos um casal e temos um filho. Se eu brigo com o meu marido e puxo o meu filho para ficar nessa função, o meu marido é excluído. E aí eu puxo o meu filho para cá. Aí eu falo, filho, você tem que cuidar da mamãe, filho, você vai cuidar da mamãe, filho. Se seu pai tiver com alguma mulher na rua, você me conta tudo, hein? Você vai sair com seu pai pro futebol, mas você me conta tudo que você vê. Aí, como aconteceu esse final de semana, uma pessoa veio me falar, Elaine, você não sabe o que aconteceu. Uma festa de família, veio o tio do menino, acho que tem 10 anos, falou assim, olha, a sua prima tá lá no meio dos amiguinhos, vai lá e vê o que ela tá fazendo e me conta tudo. Aí o garotinho foi, voltou, falou, ó tio, a prima tá lá, ó, dançando assim pros garotos. Ah é? Toma R$20. Todo mundo achou super engraçado, só que como a minha amiga já conhece, ela abriu um olho desse tamanho, falou, filho, não aceita esse dinheiro, não é assim, não sei o quê. Todo mundo, que isso e tal, mas são pequenos movimentos assim que a gente não percebe. Ele tá colocando o sobrinho no lugar de cuidar da prima e dando dinheiro por causa disso, invertendo todos os valores. Então, se eu faço isso com o meu filho, olha, vai lá com a minha filha, toma conta do seu pai, me conta tudo. A criança vai crescendo assim, eu tenho que tomar conta da minha mãe, eu tenho que proteger a minha mãe. Emocionalmente, por favor, quem não está acostumado com esse assunto, não se escandalizem, né? Mas emocionalmente, essa criança vai estar casada com a mãe. Logo, não está liberado emocionalmente para casar com uma pessoa e construir um relacionamento saudável. Isso vai desenvolver vários sintomas, como por exemplo, ficar extremamente promíscuo, um homem que namora com todas e não namora com nenhuma, se der conta de casar, tem muitas brigas, é muito disfuncional, não consegue estruturar uma relação saudável, porque emocionalmente ele está ligado à mãe dele, ele não está liberado para casar. Aí a gente fala assim, nossa, fulano não dá conta de ficar com uma pessoa só. Toda vez que você pensar assim, fulano não dá conta, ele não está liberado emocionalmente para se relacionar. É assim que acontece. É um impedimento, né? E se eu não tô liberada emocionalmente para me relacionar, mas eu quero me relacionar, porque isso tudo é muito inconsciente, a gente não tem noção disso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar, vou atrair alguém que também que não está liberado emocionalmente. E aí são aquelas pessoas que tem um relacionamento indisponível. Vocês já me viram falando sobre a indisponibilidade, né? Então, eu me relaciono com esse cara que está indisponível, que não está liberado, porque tem lá as questões com a mãe dele, mas, por sua vez, eu tenho as minhas questões, que né? Só atraiu um cara desse por causa disso. E o que a gente faz? A gente acha, não, o cara é disfuncional, então o que a codependente faz? Eu vou curar esse cara. O meu amor vai curar esse cara. E ele vai se transformar. E a gente vai ser feliz junto, porque a gente se ama, né? Só que se eu não curo nem a mim mesma, como é que eu vou curar o outro, né? Então, qual é o movimento que eu tenho que fazer para que isso... Para quebrar esse padrão, Exato. né? A codependente, ela é a típica salvadora. Né? É a típica salvadora dentro da psicologia. Eu vou atrair pessoas que eu possa salvar. Só que o salvador, ele precisa de uma vítima, né? Para ele continuar como salvador.
E de vítima para agressor, gente, é uma linha assim, ó, muito tênue. A vítima se transforma num agressor no estalar de dedos, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, qual seria o processo? Se a causa está lá na origem da minha função parental, das minhas relações familiares, se a causa está lá, para eu quebrar, é para lá que eu preciso ir. A sistêmica, ela vai olhar como os triângulos, vai estudar dentro do seu sistema familiar quais são os triângulos de relação que você tem. Dentro desses triângulos, você vai entender os triângulos que são mais funcionais e outros que são mais disfuncionais. Ah, Elaine, eu tenho que fugir da minha família, nunca mais ver, fugir. Não, não adianta. Se você não resolver, você pode ir para o Japão, você vai estar mais ligado do que nunca. É preciso que resolva. Então, para isso, você tem que pensar com um olhar um pouco mais racional. Pensa bem. Se um triângulo, se a sua relação pai, mãe, filho está disfuncional e esse triângulo está muito forte, enrijecido, quanto mais eu sou dependente, mais fixado e mais emaranhado eu estou nesse triângulo. A minha função é destriangular, que a gente chama. Então, se eu estou extremamente apegado, ligado, casado emocionalmente com a minha mãe, e não falo com meu pai, brigo com meu pai, tenho uma relação horrível com meu pai, a relação é exatamente ao contrário. Para eu neutralizar esse triângulo, eu tenho que estudar, tentar fazer movimentos, rituais, onde eu vou me despedir dessa função parental. E aí a gente tem vários rituais para isso. Um bem simples, porém bem profundo, é você escrever uma carta. Você não precisa entregar para essa pessoa, mas você pode escrever uma carta falando. A partir do momento que você expande na consciência, que você fala assim, nossa, eu sou assim, sou eu. Aí você reconhece que você está disfuncional. A partir do momento que a sua consciência se expande nisso, você faz uma carta, se despedindo desse papel disfuncional. Eu me despeço do papel de ser mãe da minha mãe. Eu assumo, pego de volta o meu papel de filho, eu escolho ser filho, eu entendo que a minha mãe tem condições de cuidar dela, ela não vai morrer, você se libera. Se você tiver uma relação mais aberta, você pode, numa conversa, falar, mãe, você me libera para ser feliz? Aí ela vai falar, lógico, meu filho. Ah, então, você me libera para você ir casar e ser muito bem sucedido? Você não precisa falar, você me libera para eu ser maior do que você? Ela vai se sentir às vezes até ofendida, né? E aí são movimentos que a gente vai fazendo para quebrar essa triangulação e você voltar a estabelecer uma relação com seu pai minimamente, que aí você fortalece esse lado, diminui o vínculo aqui e você consegue neutralizar o triângulo. Quando você vê, você está mais liberado para atrair pessoas mais disponíveis para estabelecer um relacionamento mais sólido, de mais saudável, mais funcional. Sim. Uma coisa que funciona muito para mim, funcionou muito para mim também nesse ano, que pode ser uma boa dica para vocês, é a gente assumir a nossa criança também de volta, né? Porque a gente tá sempre nesse papel de criancinha, eu quero o amor da minha mãe, eu quero o amor do meu pai, né? Eu tenho que cuidar da minha mãe, mas eu também quero ser cuidada, fica aquela troca, é uma dependência mesmo, né? É um vício. E uma coisa que funcionou muito pra mim é eu imaginar essas várias criancinhas que eu fui, de várias idades, eu coloco ela dentro do meu coração, eu trago pra mim, eu assumo essa criança, né? E eu até falo pras minhas alunas que eu tenho uma fotinho da minha criança de 6 anos e eu tô sempre olhando ela e perguntando o que ela precisa, o que ela quer. Eu como adulta, dou o que essa criança precisa, né? Ao invés de buscar no relacionamento ou na minha família. Perfeito. Não é? Porque o codependente, como a Letícia falou, é um vício. É um vício. Da mesma forma que uma pessoa drogada depende de uma cocaína, de uma maconha, de algo, eu dependo daquela relação disfuncional. Por mais que eu saiba que aquilo seja tóxico para mim, que me faça mal, quando eu vejo, eu tô ali de novo. Aqueles relacionamentos que termina e volta, termina e volta, termina e volta.
Isso é um sintoma de codependência afetiva. Racionalmente você entende que não é para você, mas emocionalmente você não dá conta. E aí você fica naquele ciclo. E na verdade, exatamente o que a Letícia falou. É a sua criança interior que está sufocada. Então, o que a gente faz? A gente acha que ser maduro é quebrar toda a espontaneidade, ser uma pessoa rígida, séria, isso é ser maduro. E aí a massa afoga, sufoca a criança interior, né? Perde toda a criatividade, espontaneidade e fica infantilizado ao invés de ficar maduro, né? Então você acolher a sua criança interior, você cuidar, você resgatar os valores, a espontaneidade que você tinha, resgatar isso é fundamental para você se tornar um adulto mais espontâneo e livre. Muito bom. Gente, se vocês gostaram, deixem aqui os comentários de vocês. Se vocês têm dúvidas sobre esse assunto, também podem deixar aqui, porque quem sabe a gente não faz uma aula ou alguma outra coisa, eu e a Elaine, juntas falando mais sobre esse assunto e resolvendo aí as dúvidas de vocês. Deixem os comentários também para dizer para mim se vocês passaram por isso ou passam por isso em algum momento, se vocês percebem alguns movimentos, alguns sinais disso, porque a gente tem muito ainda o que conversar sobre esse assunto. Tá bom? Aqui embaixo também na descrição tem as redes sociais da Elaine e vocês podem acompanhar o canal do YouTube dela e também o Instagram. Ela e a irmã dela, gêmea, tem um trabalho super lindo e elas tenho certeza que elas vão poder ajudar muito vocês também. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo.